Glória a Deus que o Senhor já, né? O Senhor se faz presente, já trabalhou no meio de nós, né? O Senhor já visitou nossas vidas. O Senhor sabe das nossas dificuldades, né? Sabe de tudo que nós precisamos. Sabemos que as lutas são grandes, né? Mas a palavra fala, maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo, né? E o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor que está em 2 Reis, capítulo 6, verso 24 ao 33. Amém? Às vezes está um pouco diferente da sua versão, mas vai falar a mesma coisa, né? Diz a palavra do Senhor. E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, e até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: Acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse: Se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei: Que tens? E disse ela: Esta mulher me disse: Dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo eu ao outro dia: Dá cá o teu filho, para que o comamos, escondeu o seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro. E o povo viu que trazia cilício por dentro, sobre a sua carne. E disse: Assim me faça Deus, e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciões estavam assentados com ele. E enviou o rei um homem de diante de si. Mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciãos: Vistes como o filho do homicida mandou tirar-me a cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o para fora com a porta. Porventura não veio o ruído dos pés do seu senhor após ele? E estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele. E disse o rei: Eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria do Senhor? Vamos orar. Pai Santo, Deus amado, Deus bendito, peço que o Senhor venha agora falar conosco, Senhor. Abre o nosso entendimento, o nosso coração, Senhor, e que possamos receber do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Sabemos que a Tua palavra foi enviada e não irá voltar para Ti vazia, Senhor, mas fará aquilo para que o Senhor a enviou, para aquilo que Te apraz, Senhor. Por isso, Senhor, que esta palavra venha entrar em nossos corações, Senhor, e fazer a diferença, Senhor, nas nossas vidas. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Uma palavra forte, né? Mas que aconteceu porque o Senhor já havia avisado antes. Então nós vimos aqui que a fome estava reinando em Samaria. E o que fazer quando não tem saída? Quantas vezes nós nos pegamos dessa maneira? Senhor, o que fazer agora? Não tenho mais o que fazer. Mas
Nós vimos aqui que devido ao cerco do inimigo, né, a situação do povo de Israel, por causa da fome, ficou dramática, desesperadora, dificílima. Mas Deus já havia alertado que isso poderia acontecer. Amado, Deus sempre avisa antes das coisas acontecerem. A gente não fica desapercebido de nada. Às vezes nós não queremos compreender. Difícil é quando Deus fala, vai vir um vento sobre a sua vida. Aí você não vai saber o tamanho do vento que vai vir. Mas Ele fala que estará conosco, no meio desse vento. Não é isso? Mas aqui nós vimos que o pecado da desobediência de Israel levou ela a passar por esta prova. Chegou a praticar o canibalismo. Né? Olha que situação. A mãe comendo seu próprio filho. Né? E aqui nós vimos duas mães conversando. Hoje a gente come o meu, amanhã a gente come o seu. Quando o rei ouviu isso daí, ele ficou perturbado, né? Porque talvez já estava praticando isso aí entre o povo. E muitas vezes a nossa desobediência, né, leva a gente a passar por situações difíceis. Não vai chegar a esse ponto. Mas muitas vezes o Senhor fala conosco, nos avisa, nos orienta, nos coloca no caminho certo, e às vezes nós nos desviamos desse caminho. E sabemos que a desobediência foi lá no começo, né? Com Adão e Eva, o pecado da desobediência. E aqui não foi diferente. Porque se a gente ver um pouco antes aqui, nós vamos ver aqui que Eliseu adivinhava os conselhos do rei de Samaria contra o rei de Israel. Toda vez que o rei de Ben-Hadad ia fazer alguma coisa com Israel, Eliseu avisava, não vai para cá. Eles estão te esperando, armando uma emboscada contra você. A ponto do rei falar, né, quem que está atraindo o nosso povo? Acha essa pessoa. Aí falou, Senhor, não é dos nossos, mas é Eliseu. Eliseu fala tudo para o rei o que vai acontecer. O rei falou, acha onde ele está. Nós vamos pegar o Eliseu. Aí acharam onde ele estava. E a gente sabe da história. Que ele mandou cavalos, carros, soldados, e cercaram Eliseu. Cercaram até a cidade onde ele estava. Imagina o tanto de gente que tinha. E aquele moço que estava com Eliseu ficou apavorado. Falou, o que nós vamos fazer agora? E muitas vezes você se pega nesse mesmo situação. O que nós vamos fazer agora? Talvez a sua situação seja financeira, talvez a sua situação seja enfermidade, ou qualquer outra coisa. O que nós vamos fazer agora? Eliseu fala, Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja. E eu falo também, Senhor, abre os olhos dos meus irmãos para que eles vejam. Porque maior é o que está conosco do que aquilo que está no mundo, ou aquilo que está com eles. Eliseu estava tranquilo, porque ele confiava no Deus que ele servia. Porque ele tinha intimidade com Deus que ele servia. E ele não entrava em desespero. Mas e o exército atacou? Atacou.
foram até Eliseu, mesmo com todo esse aparato, né? De carros e cavaleiros de fogo. E Eliseu ora novamente ao Senhor, fala: cega eles, Senhor. Primeiro ele orou para abrir os olhos do moço. Depois, Senhor, cega eles. E o Senhor fez conforme o Eliseu orou, né? Ou pediu ao Senhor. Mas não era uma cegueira que não enxergava nada, era uma cegueira que eles não compreendiam nada. E Eliseu leva eles até o meio de Samaria. E o rei queria matar todos eles, né? Ah, vamos acabar com eles? O que Eliseu falou? Não, né? Dá comida e dá água para eles. Faz um banquete para eles. E assim foi feito, eles, né, foram embora. E fala que não entraram mais as tropas, né, dos sírios na terra de Israel. Mas depois de um tempo aconteceu que eles cercaram Israel. Israel passou por um sufoco, muita fome, né? Por que passou por tudo isso? Por causa da desobediência. E o Senhor já havia falado, está lá em Deuteronômio 28, 53 ao 57, que diz lá: e comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e de tuas filhas, que te dera o Senhor, teu Deus, no cerco e no aperto com que os teus inimigos te apertarão. Quanto ao homem mais mimoso e muito delicado entre ti, o seu olho será maligno contra o teu irmão, ou seu irmão, e contra a mulher do seu amor, e contra os demais de seus filhos que ainda lhe ficarem. De sorte que não dará a nenhum deles da carne de seus filhos, que ele comer. Olha a situação. Porquanto nada lhe ficou de resto, no cerco e no aperto com que o teu inimigo te apertará em todas as tuas portas. E quanto à mulher mais mimosa e delicada entre ti, que de mimo e delicadeza nunca tentou pôr a planta do seu pé sobre a terra, será maligno o seu olho contra o homem do seu amor, e contra o seu filho, e contra a sua filha. 57. E isso por causa das suas párias, que saírem dos seus pés, e por causa dos seus filhos que tiver, porque os comerá às escondidas pela falta de tudo, no cerco e no aperto com que o teu inimigo te apertará nas suas portas. O Senhor já havia falado o que ia acontecer se Israel não obedecesse, porque o Senhor colocou duas situações ali para Israel, né? Aí você escolhe, ou você faz, né, obedece, ou você desobedece. Obedece e vive, desobedece e morre. Isso foi o que o Senhor falou para eles. E não é diferente para nós, irmão. Se nós trouxermos isso aí para os nossos dias, qual que é a diferença? O Senhor coloca na nossa vida essas duas situações. Obedece e vive. Ou desobedece e morre. O Senhor está falando de vida eterna. Não é só a morte física. A morte física, todos nós vamos passar por ela. Ninguém deseja a morte, mas ela vai vir sobre as nossas vidas. Mas e depois disso? Onde nós vamos? Será que nós vamos ouvir a voz do Senhor? Vinde, benditos do meu Pai, né? Para o gozo eterno. Ou para longe de mim, malditos, para o fogo eterno. O que você busca para a sua vida? No verso 30 de 2 Reis 6, diz assim: e sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes, ia passando pelo muro, e o povo viu que trazia cilício por dentro e sobre a sua carne. É o pano de saco.
estava de pano de saco, né? Que são vestes de tristeza, de luto, né? De dor, mas não tinha arrependimento. Não adiantava nada você se colocar com aquela roupa de tristeza e não se arrepender. Né? O que Deus quer das nossas vidas? Arrependimento, porque o Senhor quer trocar as nossas vestes. Ele não quer que você se vista de veste de tristeza, de pano de saco. Ele quer que você se arrependa daquilo que você fez de errado, da desobediência muitas vezes. E não adianta falar que nós não somos desobedientes. Né? Não adianta falar que nós somos certinhos. Né? Senhor, né? Estou certinho aqui, Senhor. Não tenho nada de errado. Será que você não pensou mal contra o seu inimigo, talvez? Será que você não quis o mal de uma pessoa que te maltrata? Talvez você não quis o mal daquela pessoa que estuprou uma criança. Você não quis a morte dela? Ou daquela pessoa que maltratou alguém da sua família? Daquela que agiu mal com seu filho? De maneira dura, de maneira forte. A sua vontade não era de esgoelar essa pessoa? Então nós não somos certinhos. Mas o Senhor quer nos vestir de veste de alegria, não de tristeza. Ele quer trocar as nossas vestes, quer mudar as nossas vestes. No Salmo 30, no verso 5, diz assim: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E no verso 11, que diz assim: tornaste o meu pranto em folguedo, tiraste o meu cilício, a minha veste de tristeza, e me cingiste de alegria. É isso que o Senhor quer fazer para as nossas vidas. Você sabia que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, né? Mas é que ele se arrependa do seu mau caminho. E muitas vezes, nós como filhos de Deus também fazemos coisas erradas. E o Senhor quer que nos arrependamos. Por isso que fala de perdoar. Porque o perdão é importante para as nossas vidas. Quando você perdoa a pessoa, não é por causa dela, é por causa de você. Senhor, mas não foi eu que errei. O Senhor não perguntou quem que errou, né? Só falou para você, perdoa. E se ele não perdoasse a nós, como é que seria? Como é que seria a nossa vida? Não é isso? E no verso 31 ao 33 diz assim: e disse, assim me faça Deus, e outro tanto se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciãos estavam assentados com ele. E enviou o rei um homem de diante de si. Mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciões: vistes como o filho do homicida mandou tirar-me a cabeça? Olhai quando vier o mensageiro, fechar-lhe a porta e empurrai-o para fora com a porta. Porventura não vem o ruído dos pés do seu senhor após ele? E estando ele ainda falando com ele, eis que o mensageiro descia a ele, e disse o rei: eis que este mal vem do Senhor, que mais, pois, esperaria do Senhor? No começo ele queria tirar a cabeça do Eliseu. Né? Depois não era mais o Eliseu o culpado, era o Senhor.
Né? Nós viemos aqui que no final que eis que esse mal vem do Senhor. O que mais esperaria do Senhor? Olha a situação. Primeiro queria tirar a cabeça de um, depois culpava o outro. E é assim. Tem muitas pessoas que agem dessa maneira. Ele nunca tem culpa. Sempre a culpa é do outro. Não é isso? Então nós vimos que não ficou por ali, né? O rei tinha que achar um culpado. No começo foi o profeta Eliseu, depois foi o Senhor. Mas nós vimos aqui que Deus não abandona o seu. Ele falou de que ia fazer, Deus já tinha falado para o profeta. Não é difícil? Falou, como é que ele sabe? Né? E esse mesmo profeta avisava o rei quando Ben-Hadad queria armar emboscada contra ele, mas agora ele estava contra o profeta. Mas ele esqueceu que o profeta tinha intimidade com o Senhor. Às vezes a gente esquece que certas pessoas têm intimidade com Deus. A gente mete o pau, fala, daqui a pouco ela sabe tudo o que aconteceu. Como que pode, Senhor? Quem que falou para ela? E muitas vezes, né, a pessoa fala tudo da sua vida e fala, nossa, quem que falou da minha vida para essa pessoa? Aí você quer achar quem que falou. Aí você vai lá e conversa com Deus, porque foi Ele que falou. É ou não é? Então, quando a pessoa tem intimidade com o Senhor, ela é tranquila. Ah, vai me matar. Não mata. Deus não permite. Mas aí Deus usa o profeta novamente. No capítulo 7, verso 1 diz assim: Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Hoje, a situação está, né, numa situação difícil. Pessoa passando fome, comendo outra pessoa para não morrer de fome. E o profeta fala isso aqui. Amanhã a situação vai mudar. E Deus usa o profeta para mudar a situação. Né? E Deus tem mudança de situação na sua vida também. Deus usa a palavra dele para mudar a situação das nossas vidas. Mudou a situação de Israel, vai mudar a sua também. Porque você não veio aqui por um acaso, né? Deus não te chama aqui por um acaso. Falou, vai lá que eu quero ver sua cara. Primeiro você vem aqui fazer o quê? Render um culto ao Senhor de adoração. Não é isso? Fala, Senhor, a situação é difícil, mas eu vou lá, porque o Senhor é o meu Deus. E só o Senhor pode mudar e reverter todo esse quadro. No 7:2 ele diz assim, porém um capitão em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse, eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse, eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Que situação, né? Uma descrença total. Às vezes a gente não crê que o Senhor pode mudar certas situações. Que aos nossos olhos é impossível. O Senhor, é impossível isso acontecer. Mas não é para Deus. Então a falta de fé priva a pessoa das bênçãos do Senhor. Israel vagou 40 anos, né, no deserto, por falta de fé.
Não é isso? Já estava ali na porta para entrar na terra prometida. Mas aí ele viu o impedimento, que eles não podiam entrar lá, porque não tinha como. Tinha gigante lá. A gente não ia conseguir entrar lá, eles iam matar a gente. Se o Senhor falou que ia entrar, se o Senhor falar para você que vai acontecer, vai acontecer. Apesar de você, né, ou além de você, você queira ou não queira. Não é isso? Porque o que leva eu e você a não confiar no que o Senhor fala? Deus pode todas as coisas. E no 3 aqui, ó, 8 diz assim, no 7. Né? E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se não nos matarem, então somente, se nos matarem, então somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas e os seus cavalos, e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, esses leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e foram. E os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. O que Deus tinha falado? Né? No outro dia, a essa mesma hora, e estavam lá os 4 leprosos, comendo, bebendo, guardando ouro e prata. Quando Deus fala, sobrenatural acontece. E Deus usa a pessoa que você nem imagina. O povo já estava praticamente fadado à morte. Aí tinha 4 leprosos que não podiam entrar na cidade. Aí Deus usou quem? Os leprosos. Às vezes você está esperando vir alguém do Senhor para falar com você. Falar, esse daí Deus vai usar para falar comigo. Aí chega aquela outra pessoa, você não dá nada, ela entrega o recado do Senhor para você. E a sua vida começa a mudar. E a sua vida começa a tomar um rumo diferente. Aquele que parecia morte agora começa a ter vida novamente. O Senhor modifica as situações. O Senhor muda aquilo que está, estado de morte e traz vida. Esse é o nosso Deus. E aqui fala que o inimigo foge sem você fazer nada. O inimigo foi embora, alguém fez alguma coisa? Só o Senhor. Ouviu o ruído de um exército poderoso. Quem que era o exército poderoso que estava ali?
Como é que ia surgir esse ruído para eles ouvirem? Eles não viram nada, só ouviram o ruído. Então nós sabemos que o inimigo vem por um caminho, mas por 7 ele fugirá de você. Não tenha medo do seu inimigo. Ele tem poder? Tem. Mas aquilo que está em você é muito mais poderoso. Ele não pode tocar em você. Se o Senhor não permitir, ele não pode fazer nada contra a sua vida. Ah, vou amaldiçoar aquele irmão, aquela pessoa. Aí o Senhor transforma a maldição em bênção. Então essa noite o Senhor vem te socorrer. Ele jamais vai te abandonar. Porque Ele é seu Deus. Ele é o meu Deus. Né? Não temos que ter medo. Um pouco antes, aqui no 6:14, deixa eu ver se é isso. 14. Isso, que o exército queria pegar Eliseu, né? Então enviou para lá cavalos, carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. Eis que o exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ah, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco. Não é isso? Mais é o que está com você. Não tenha medo. Não tenha medo. Do 7, do 9 ao 11 diz assim: então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhe anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados e jumentos atados, e as tendas como estavam dantes. E chamaram os porteiros e este o anunciaram dentro da casa do rei. A boa notícia. Só tinha notícia ruim. Mas naquele dia veio a boa notícia. Talvez você recebeu notícia ruim até agora. O Senhor está falando, né? Esta noite vem a boa notícia para você. A boa notícia chegou até o rei. E os leprosos levaram as boas novas. Esse também agora é papel nosso, né? Somos servos do Senhor, levarmos as boas novas às pessoas necessitadas. Aquela pessoa que está machucada, aquela pessoa que está triste, aquela pessoa que está apavorada pelas coisas que estão acontecendo, os seus filhos na droga, os seus filhos perdidos que não têm mais solução. O que fazer, Senhor? Meus filhos podem perder a vida. Aí eu e você somos incumbidos de levar as boas novas, Pai. Todos os dias você tem que levar as boas novas para as pessoas necessitadas. A salvação que vem do Senhor, da graça do Senhor, nós não merecemos, mas temos a responsabilidade de espalhar as boas novas. Pregar o evangelho a toda criatura.
Um dia, alguém pregou para nós. Por isso estamos aqui hoje. Quando falava do Senhor para mim, crente vinha falar comigo, mas nem chega perto de mim. Um dia a Ana Rosa falou que queria ser crente. Ana Rosa, você vai ser crente, e no outro dia eu já estou fora, estou indo embora. Mas o Senhor é tão maravilhoso, né? Que eu fui primeiro que ela, crente. Cumpriu-se a profecia. Como aqui cumpriu-se a profecia de Eliseu. Não é isso? O que Eliseu falou aconteceu. Deus é bom demais. Estamos já no finalmente, irmão. Do 16 ao 20, diz assim, no 7. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos Círios. E havia uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. E puseram o rei à porta o capitão em cuja mão se encostava. E o povo o atropelou na porta e ele morreu. Como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei dissera a ele, porque assim sucedeu como o homem de Deus falara ao rei, dizendo, amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo, e 1 medida de farinha por um ciclo, à porta de Samaria. E aquele capitão respondera ao homem de Deus e disse, eis que ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poder-se-ia isso fazer conforme esta palavra? E o homem de Deus dissera, eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou à porta e ele morreu. Não é isso? Ele duvidou. Ele duvidou que o Senhor era poderoso para fazer isso. Aqui também foi falado de Safira, né? Do esposo dela. E morreu ali. Nossa, o Senhor é mau, né? Por que matou ele? Só porque ele não deu dinheiro, porque ele mentiu contra o Espírito Santo. E Pedro falou para ele, você não precisava dar nada, né? Ninguém pediu nada para você. Mas você se propôs a fazer isso aí. Então aquilo que você se propôs a fazer para o Senhor, faça. Fala, Senhor, até hoje eu não fiz, mas a partir de hoje eu vou começar a fazer. Senhor. Começa a cumprir aquilo que você prometeu para o Senhor. E nós vimos aqui que a palavra de Deus se cumpre, né? Através de você ou apesar de você. Nós não temos como parar o agir de Deus. A hora que Deus vai agir, não tem como parar mais. Não é isso? Diz a palavra do Senhor isso. Quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Se Deus falou que vai fazer na sua vida, então não tem quem vai impedir. Amém? Mas eu não queria ler isso aqui, mas eu vou ler porque o Senhor falou para eu ler. Está lá em Deuteronômio 30. É um pouquinho extenso, mas 9h30 nós acabamos. Deuteronômio 30. Aqui está a misericórdia de Deus para com os que se arrependem. E diz a palavra do Senhor. E será que sobrevindo-te todas essas coisas, a bênção ou a maldição, que tenho posto diante de ti,
e te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, e te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvido a sua voz, conforme tudo o que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma, então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro, e se apiedará de ti, e tornará a juntar-te dentro de todas as nações entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade do céu, desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus, e te tomará dali. E o Senhor teu Deus te trará à terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te farás bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. E o Senhor teu Deus circundará o teu coração e o coração da tua semente, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. E o Senhor teu Deus porá todas essas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguiram. Converter-te-ás, pois, e darás ouvido à voz do Senhor. Farás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. E o Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, do fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, para bem. Porquanto o Senhor tornará a alegrar-se de ti, em ti, para bem, como se alegrou em teus pais. Quando deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escrito neste livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Já se converteu ao Senhor? Porque este mandamento que hoje te ordeno te não é encoberto, e tão pouco está longe de ti. Não está nos céus para dizeres, quem subirá por nós aos céus? Que nolo traga e nolo faça ouvir para que o façamos. Nem tampouco está da além do mar para dizeres, quem passará por nós da além do mar, para que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o façamos? Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a fazeres. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes nos teus caminhos e que guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, para que vivas e que te multipliques. E o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido, e fordes seduzido para te inclinares a outro Deus e os servires, então eu te denuncio hoje, que certamente perecerás. Não prolongarás os dias na terra a que vais, passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e te achegando a Ele. Pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. O Senhor colocou os céus, né? Então tem testemunha contra eu, contra você. Nós não estamos mais aqui desapercebidos. Não é isso? Então hoje temos testemunha contra as nossas vidas. Então nós temos que fazer a escolha certa para a nossa vida. É o que o Senhor propõe para nós. E Ele fala, né? Escolhe a vida. Escolhe o bem para a sua vida. Escolhe o caminho certo. Ele é o caminho certo. Ele é o único caminho.
Não é isso? E nós, como já falamos aqui, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tem até um louvor, né, que nós cantamos ali. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Grupo de louvor, fica de pé, canta. Canta aí onde vocês estão. A alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Eita glória. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Bom demais, né? Deus é bom demais. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você crê? Você se alegra no Senhor? Não importa a sua situação. O nosso Deus é a nossa alegria. Não é isso? Eu creio que o choro está chegando no seu final. A alegria do Senhor já está chegando na sua vida. Creia nisso. Amém? Deus abençoe vocês em nome de Jesus.